Tem noites em que a solidão dói mais que qualquer traição, e Murilo Gomes conhecia cada centímetro dessa dor. Mas escuta bem, às vezes, Deus coloca alguém exatamente onde você menos espera, não para curar de uma vez, mas para te ensinar que recomeçar é possível. Hoje você vai ver um homem congelar ao entrar na própria casa e descobrir que o passado pode ter o rosto de outra pessoa. Se você já teve medo de amar de novo, fica comigo até o fim. Me diz, quando foi a última vez que você deixou alguém entrar de verdade? A luz da manhã entrava filtrada pelas cortinas grossas da mansão no Jardim Europa, e Murilo acordou sozinho, como sempre. O lado esquerdo da cama continuava impecável, travesseiro sem marca, lençol esticado. Ele passou a mão no rosto e sentiu a barba por fazer. Os olhos pesados de quem dormiu pouco e sonhou menos ainda. 3 anos. 3 anos desde que Beatriz pegou as malas, olhou para ele com aquele desprezo gelado e disse que não aguentava mais ser esposa de um homem casado com o trabalho. A filha deles, Laura, tinha apenas 15 meses na época. Beatriz nem esperou ela completar 2 anos. Foi embora com o personal trainer, bloqueou o número dele e nunca mais quis saber da menina. Você percebeu o detalhe? Guarda isso. Uma mãe que abandona a filha pequena, sem olhar para trás. Murilo levantou, calçou o chinelo de couro e caminhou pelo corredor largo até o quarto de Laura. A porta estava entreaberta. Lá dentro, a menina dormia abraçada ao unicórnio de pelúcia rosa, respiração tranquila, cabelo castanho claro espalhado no travesseiro. Ela tinha 4 anos agora, e cada traço do rosto lembrava Beatriz. Os olhos amendoados, o queixo delicado, até o jeito de franzir a testa quando sonhava. Murilo ficou parado ali, só olhando. Ele amava aquela criança com a força de 10 homens, mas carregar sozinho o peso de ser pai e mãe ao mesmo tempo estava esmagando ele por dentro. A rotina era mecânica: acordar, trabalhar, contratar babás, trabalhar mais, dormir, repetir. Nada de afeto, nada de calor. Apenas sobrevivência. A parte forte vem agora. Ele nunca contou para ninguém, mas tinha uma foto de Beatriz trancada na gaveta do escritório. Uma foto que ele olhava às vezes só para lembrar que ele já foi capaz de amar. A babá habitual, Dona Marisa, ligou na véspera avisando que precisava viajar às pressas. A mãe dela tinha caído e quebrado o quadril no interior. Murilo bufou, mas disse que não tinha problema, que ele dava um jeito. Só que ele não podia faltar ao trabalho. Tinha reunião com investidores japoneses, coisa de milhões em jogo. Não dava para remarcar. Foi aí que a secretária dele sugeriu: Senhor Gomes, a gente tem uma faxineira nova que começou semana passada, a Alessandra. Ela é super cuidadosa, educada, e mencionou que já cuidou de crianças antes. Quer que eu pergunte se ela topa cobrir até Dona Marisa voltar? Murilo aceitou sem pensar muito. Era temporário. 2, 3 dias no máximo. Ele nem se deu ao trabalho de perguntar o sobrenome da moça. Alessandra Moreira tinha 28 anos e uma história que ela escondia embaixo de sorrisos discretos e eficiência silenciosa. Ela limpava a mansão de Murilo às terças e quintas, sempre entrando cedo e saindo antes dele chegar. Nos últimos 6 meses, ela passou o aspirador naqueles tapetes persas, tirou pó das estantes cheias de livros que ninguém lia, lavou as janelas imensas que davam para o jardim sem vida. Mas Murilo nunca tinha reparado nela. Para ele, Alessandra era invisível. Mais uma funcionária na folha de pagamento, um número na planilha. Ele não sabia que ela acordava às 4 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar na casa dele antes das 7. Não sabia que ela dividia um quartinho de fundos com a irmã mais nova numa pensão em Itaquera. Não sabia que ela estudava enfermagem à noite, online. Porque sonhava em cuidar de gente, em fazer diferença de verdade. E muito menos sabia que Alessandra tinha perdido o pai aos 16 anos e criado a irmã praticamente sozinha, depois que a mãe entrou em depressão profunda. É aqui que tudo muda. Alessandra conhecia a dor de ser invisível e justamente por isso enxergava as dores dos outros com uma clareza que assustava. Naquela manhã de quinta-feira,
Alessandra chegou na mansão às 6h30. A secretária tinha ligado na noite anterior explicando a situação, e Alessandra aceitou na hora. Dinheiro extra sempre ajudava, e além disso ela gostava de crianças. Tinha um jeito natural, paciente. Quando entrou, a casa ainda estava em silêncio. Ela subiu para o quarto de Laura e bateu de leve na porta. A menina acordou aos poucos, esfregou os olhos e olhou para Alessandra com aquela desconfiança típica de criança pequena. "Quem é você?" perguntou com a voz fanhosa. "Meu nome é Alessandra. Sou amiga da Dona Marisa. Ela precisou viajar, então eu vou ficar com você uns dias. Tudo bem?" Laura pensou um pouco, depois acenou com a cabeça. "Tá bom, mas eu quero panqueca." Alessandra sorriu. "Panqueca é comigo mesmo. Vamos lá embaixo." Murilo saiu para o trabalho sem ver Alessandra. Ele apenas deu uma espiada rápida no quarto de Laura. Viu que a menina estava acordada e de bom humor e foi embora. O dia foi longo, reunião atrás de reunião, telefonemas intermináveis. Aquela pressão constante de quem comanda um império do setor imobiliário. Quando o relógio marcou 18 horas, ele liberou a equipe e decidiu voltar para casa mais cedo. Coisa rara. Normalmente ele ficava até às 9, 10 da noite. Mas naquele dia, alguma coisa puxou ele de volta. Talvez fosse o cansaço. Talvez fosse a saudade da filha, que ele mal via acordada durante a semana. Talvez fosse um pressentimento, desses que a gente não sabe explicar. Ele estacionou a BMW preta na garagem, pegou a pasta de couro e entrou pela porta lateral, a que dava direto para a cozinha. E foi aí que o mundo dele parou. Repara no que não é dito. Ele ouviu antes de ver. Uma voz feminina cantarolando baixinho. Uma melodia que ele não ouvia fazia anos. Era uma música de ninar antiga, dessas que a avó canta. E junto com a voz, o cheiro. Deus do céu, aquele cheiro. Sopa de legumes com macarrão, caldo encorpado, cheiro de alho e salsinha fresca. O estômago dele apertou, não de fome, mas de memória. Beatriz costumava fazer essa sopa nos domingos, no começo do casamento, quando ainda fingiam ser felizes. Murilo entrou na cozinha devagar, pés pesados no piso de mármore, e viu uma mulher de costas, em pé no fogão, mexendo a panela com uma colher de pau. Cabelo castanho escuro preso num rabo de cavalo, mechas soltas caindo no pescoço, corpo esguio, ombros delicados. Ela estava de avental branco, calça jeans e tênis surrado. E ao lado dela, sentada no banquinho alto, Laura ria e batia palmas, toda animada. O coração de Murilo disparou. Por um segundo insano, impossível. Ele pensou que era Beatriz, que ela tinha voltado, que tudo tinha sido um pesadelo longo, e agora ela estava ali, de volta, cuidando da filha deles como se nunca tivesse ido embora. Ele sentiu as pernas bambearem, a pasta quase escorregou da mão. A sala girou. Mas então, a mulher se virou. E não era Beatriz. Quando essa porta abrir, ninguém está pronto. Era a Alessandra, a faxineira. Mas era também o rosto mais parecido com Beatriz que Murilo já tinha visto em 3 anos. Os mesmos olhos amendoados, a mesma boca delicada, o mesmo formato de rosto. Mas ao mesmo tempo, diferente. Porque Beatriz tinha aquele ar permanente de insatisfação, aquela dureza no canto da boca, aquele olhar que sempre cobrava algo. E Alessandra tinha doçura, tinha luz, tinha um sorriso que chegava nos olhos de verdade. Ela se assustou ao vê-lo parado ali, pálido, com cara de quem viu um fantasma. "Senhor Gomes, desculpa, eu não ouvi o senhor chegar, tudo bem?" Murilo tentou responder, mas a voz travou. Ele pigarreou, forçou um aceno. Tudo bem, só... Cheguei cedo hoje." Laura pulou do banquinho e correu até ele. "Pai, a Ali tá fazendo sopa. E ela deixou eu colocar o macarrão. E ela sabe cantar aquela música da vovó." Murilo pegou a filha no colo, mais para se equilibrar do que para fazer carinho. Ele ainda estava processando. Alessandra limpou as mãos no avental e deu um sorriso educado. "Espero que não tenha problema eu ter feito comida. Laura disse que gostava de sopa e eu trouxe uns legumes de casa, então? Não, tudo bem?"
Murilo conseguiu dizer, voz saindo rouca. Tá ótimo. Obrigado. Ele sentou Laura no chão e saiu da cozinha, subiu direto pro escritório, fechou a porta e encostou nela, respirando fundo. O suor frio escorria na nuca. Ele foi até a janela, abriu, deixou o ar fresco da noite entrar. O jardim lá embaixo estava vazio, como sempre. O jardineiro vinha uma vez por semana, cortava a grama, podava as árvores e ia embora. Ninguém usava aquele jardim, ninguém brincava ali. Era só mais um pedaço da vida de Murilo que existia sem ser vivido. 3 pistas, uma verdade. Qual você viu primeiro? A semelhança física era óbvia. Mas e o cheiro da sopa? E a música? Eram coincidências demais para ser acaso. Murilo abriu a gaveta do meio da escrivaninha, pegou a chave pequena que ficava escondida atrás de um porta-canetas e destravou a gaveta de baixo. Lá dentro, debaixo de papéis velhos, estava a foto. Beatriz sorrindo, num dia de sol, na praia. Ela usava um biquíni azul, cabelo solto ao vento. Ao lado dela, Murilo, mais jovem, mais leve, com o braço em volta dos ombros dela. A foto tinha sido tirada 6 meses antes de Laura nascer. Ele olhou para aquele rosto e, pela primeira vez em muito tempo, não sentiu raiva. Sentiu só vazio e cansaço. Cansaço de carregar aquilo sozinho. Lá embaixo, Alessandra servia a sopa em tigelas de cerâmica. Laura comia com vontade, sujando a boca e rindo. Tá gostoso, Alê? Melhor que da Dona Marisa. Alessandra riu. Não conta pra ela, tá? Senão, ela fica chateada. A menina balançou a cabeça, séria. É segredo. Enquanto Laura comia, Alessandra observava a cozinha. Era linda, moderna, com ilha central de mármore, eletrodomésticos de inox, iluminação embutida. Mas estava fria. Não tinha ímã de geladeira, não tinha foto colada, não tinha desenho da criança pendurado. Parecia uma cozinha de revista, não de casa. Alessandra conhecia bem a diferença entre ter e viver. Ela tinha crescido num apartamento minúsculo, mas cheio de vida. A mãe, antes da depressão, enchia a geladeira de bilhetinhos coloridos. O pai colocava música alta nos domingos. A irmã corria descalça pela sala. Aqui, na mansão, tudo era silêncio e espaço vazio. Murilo voltou para a cozinha 1 hora depois. Laura já tinha tomado banho, estava de pijama, assistindo desenho na sala. Alessandra lavava a louça. Ele parou na porta sem saber se entrava ou não. Ela percebeu a presença dele, virou de leve. Quer que eu esquente um prato para o senhor? Murilo acenou que não. Eu como depois, obrigado. Silêncio. Depois Alessandra desligou a torneira, secou as mãos e olhou para ele com aquela franqueza que só gente simples tem. Senhor Gomes, se o senhor preferir outra pessoa para ficar com Laura, eu entendo. Sei que é estranho. Eu sou a faxineira e agora estou fazendo o papel de babá. Se quiser, posso indicar uma amiga minha aqui. Não. Murilo cortou, mais rápido do que pretendia. Não precisa. Laura gostou de você. E você fez um bom trabalho hoje. Alessandra deu um sorriso pequeno. Ela é uma criança ótima, educada, carinhosa. O senhor está criando ela muito bem. Algo apertou no peito dele. Ninguém nunca tinha dito isso. Ninguém nunca tinha validado ele como pai. Só críticas, só cobranças. A família de Beatriz achava que ele devia contratar uma governanta em tempo integral. Os amigos diziam que ele precisava casar de novo, arrumar uma madrasta para a menina. Todo mundo tinha opinião. Ninguém via o esforço. Obrigado, ele disse voz baixa. Alessandra pegou a bolsa de lona surrada, pendurou no ombro. Então até amanhã, senhor Gomes. Mesma hora? Ele acenou. Ela foi até a sala, se despediu de Laura com um abraço apertado e saiu pela porta lateral. Murilo ficou parado ali, na cozinha, olhando a panela ainda quente no fogão. Ele serviu um prato de sopa, sentou no banquinho onde Laura tinha sentado e provou. Estava boa, muito boa, mas não era igual à de Beatriz. Era diferente, tinha menos sal, tinha outro tempero, tinha um gosto que ele não sabia nomear. Gosto de cuidado, talvez. Naquela noite, depois de colocar Laura para dormir,
Murilo ficou acordado na sala, bebendo uísque, olhando para a parede vazia. Ele tentou entender o que tinha acontecido. Por que aquela mulher tinha mexido com ele daquele jeito? Só porque parecia com Beatriz? Não, não era só isso. Era o jeito que ela olhava para Laura. Era a atenção genuína, sem pressa. Era o sorriso sem esperar nada em troca. Alessandra não estava ali tentando impressionar, tentando conquistar, tentando seduzir. Ela estava ali simplesmente sendo. E isso era perigoso, porque Murilo tinha passado os últimos 3 anos construindo muros. Muros altos, grossos, intransponíveis, e de alguma forma, sem nem tentar, aquela mulher tinha rachado um. Na manhã seguinte, Alessandra chegou pontual. Laura acordou animada, pediu para Alessandra pentear o cabelo dela, fazer trancinhas. Elas tomaram café juntas, riram de alguma coisa boba que a menina disse. Murilo observava de longe, fingindo ler e-mails no celular. Ele não conseguia parar de olhar. Não era atração física, não era desejo, era outra coisa, era reconhecimento. Como se pela primeira vez em anos, ele estivesse vendo outra pessoa de verdade. Não uma funcionária, não um papel social, mas uma pessoa inteira, com histórias, com dores, com sonhos. Você já parou para pensar? Quantas vezes você olhou e não viu? Os dias foram passando e Dona Marisa não voltava. A mãe dela precisou fazer cirurgia. A recuperação estava sendo lenta. Murilo sugeriu que Alessandra continuasse cobrindo. E ela aceitou. As manhãs viraram rotina. Laura acordava chamando por Alé. Alessandra fazia café da manhã, levava a menina para brincar no jardim, lia historinhas, ensinava musiquinhas. E a casa foi mudando. Devagar, quase imperceptível. Apareceu um desenho na geladeira. Apareceu uma flor de plástico na ilha da cozinha. Apareceu riso. Laura estava mais solta, mais feliz. E Murilo percebeu que a filha dele tinha estado triste esse tempo todo. E ele não tinha visto. Ele tinha dado tudo materialmente. Brinquedos, roupas, educação, segurança. Mas não tinha dado presença. Não tinha dado calor. Numa tarde de sábado, Murilo teve uma reunião cancelada. Ele estava em casa, coisa raríssima no fim de semana. Ouviu barulho vindo do jardim e foi até a janela. Lá embaixo, Alessandra e Laura brincavam de pega-pega. A menina corria, gritando de alegria, e Alessandra fingia não conseguir alcançar, fazendo cara de cansada, exagerando. Laura ria tanto que caiu na grama, rolou, e Alessandra se jogou do lado dela, as duas olhando para as nuvens. Murilo abriu a janela e escutou a conversa. Ali, aquela nuvem parece um elefante. Verdade. E aquela ali parece um sorvete gigante. Queria que você morasse aqui, Ale. Silêncio. Depois Alessandra respondeu, voz suave. Eu moro pertinho, no meu coração. A gente não precisa morar junto para ser amiga, né? Murilo sentiu alguma coisa explodir dentro dele. Não era ciúme. Era inveja. Inveja de Laura, que conseguia se conectar tão fácil. Inveja de Alessandra, que conseguia ser leve. Inveja de todo mundo que ainda sabia amar sem medo. Ele desceu para o jardim, coisa que não fazia meses. As duas se assustaram ao vê-lo. Pai! Laura se levantou de um pulo. Você não está trabalhando? Tirei a tarde livre. Ele mentiu. Posso brincar com vocês? Laura explodiu de felicidade. Pode! Vamos brincar de esconde-esconde! Alessandra ficou quieta, meio sem jeito. Mas Murilo olhou para ela e disse, você também faz parte. E foi assim, naquela tarde ridícula e perfeita, que Murilo Gomes, um dos homens mais ricos de São Paulo, correu atrás da filha de 4 anos e de uma faxineira que ganhava salário mínimo, rindo como não ria desde antes de Beatriz destruir tudo. Mas as coisas boas nunca duram sem complicação. Na segunda-feira seguinte, Murilo recebeu um telefonema. Era Beatriz. 3 anos de silêncio e de repente ela ligava. A voz dela era a mesma, firme, direta. Murilo, preciso falar com você. É sobre Laura. O estômago dele gelou. O que tem, Laura? Eu quero vê-la. Murilo quase deixou o celular cair. Você o quê? Quero ver minha filha. Tenho direito.
Você abriu mão de qualquer direito quando saiu e nunca mais voltou. Não foi assim e você sabe. Eu estava doente, Murilo. Depressão pós-parto. Você nunca entendeu. Você não teve depressão pós-parto. Você teve caso com o personal e quis fugir de responsabilidade. Silêncio do outro lado. Depois Beatriz falou, voz tremendo de raiva. Vou entrar com pedido de guarda compartilhada. Meu advogado já está preparando. A ligação caiu. Murilo ficou parado no escritório, mãos tremendo. Medo. Medo puro. E se ela conseguisse? E se um juiz, sei lá por que razão, decidisse dar razão para ela? Laura ia sofrer. Laura ia ser jogada entre duas casas, entre dois mundos. Laura ia ser destruída do mesmo jeito que ele foi. Ele não podia deixar, mas também não sabia como impedir. Beatriz vinha de família influente. Tinha sobrenome, tinha advogados caros. E pior, ela tinha o trunfo emocional. A mãe arrependida, a mulher que superou a doença. A narrativa da redenção. A opinião pública adora uma história dessas. Murilo precisava de ajuda. Mas de quem? Ele não confiava em ninguém. Naquela noite, Alessandra percebeu que ele estava diferente. Murilo mal falou durante o jantar. Laura tentou contar sobre o dia na escola, mas ele só acenou, ausente. Depois que colocou a menina para dormir, Alessandra foi até o escritório, bateu de leve na porta. Senhor Gomes, posso trazer um chá? Ele levantou a cabeça dos papéis e ela viu os olhos dele vermelhos. Ele tinha chorado. Não precisa. Obrigado. Mas Alessandra não saiu. Entrou devagar, fechou a porta atrás de si. Com todo respeito, senhor, o senhor não está bem. E eu sei que não sou ninguém, mas às vezes falar com alguém ajuda. Murilo olhou para ela e pela primeira vez em 3 anos, abriu a boca e falou a verdade. A mãe de Laura quer levar ela embora. Alessandra sentou na cadeira em frente à mesa dele sem pedir licença. Ela pode fazer isso? Pode tentar. Vai entrar com pedido de guarda compartilhada. Mas ela abandonou a menina. Ela vai alegar doença, depressão. E talvez consiga convencer um juiz. Alessandra ficou em silêncio, pensando. Depois disse, e Laura, o que ela quer? Murilo piscou. Como assim? Laura tem 4 anos. Já consegue falar, expressar. Se ela não quer ver a mãe, isso não conta? Murilo nunca tinha pensado nisso. A ideia de colocar a filha no meio da briga o apavorava. Eu não vou fazer ela escolher. Não é escolher, é escutar. Eles ficaram conversando até tarde. Alessandra contou da própria história, da mãe que entrou em depressão depois que o pai morreu, de como ela e a irmã se viraram sozinhas. Sabe o que eu aprendi, senhor Gomes? Que doença é real, mas abandono também é. Dá para estar doente e ainda assim lutar para ficar perto de quem a gente ama. Sua ex não lutou. Ela escolheu ir embora. Laura sente isso. Criança sente tudo. Murilo ficou olhando para Alessandra e percebeu que ela não era só parecida com Beatriz fisicamente. Ela era tudo o que Beatriz podia ter sido e escolheu não ser. Na semana seguinte, o advogado de Beatriz protocolou o pedido. Murilo contratou o melhor escritório de direito de família de São Paulo. As reuniões viraram rotina. Papéis, estratégias, contra-argumentos. Mas tudo parecia frágil. A narrativa de Beatriz era forte. Ela tinha até laudo psicológico atestando o tratamento para depressão nos últimos meses. Tinha fotos no Instagram abraçando sobrinhos, parecendo dócil e materna. Tinha depoimentos de amigas dizendo como ela estava diferente, curada, pronta para ser mãe. O advogado de Murilo foi direto. Senhor Gomes, precisamos mostrar que o senhor oferece um ambiente estável e amoroso para Laura. Precisa de testemunhas, pessoas que convivem com vocês. Murilo pensou. Tinha a babá, Dona Marisa, mas ela tinha acabado de voltar. Mal conhecia Laura direito. Tinha a secretária do escritório, mas ela nunca tinha visto ele com a filha. Tinha Alessandra. Ele pediu para conversar com ela no fim daquela tarde. Dona Marisa tinha reassumido o posto de babá oficial e Alessandra voltou para o trabalho de faxina. Mas ela agora vinha 3 vezes por semana e Laura ainda pedia para brincar com ela sempre que podia.
Murilo explicou a situação. Eu preciso de alguém que possa testemunhar sobre o meu relacionamento com Laura. Sobre como eu sou como pai. Você viu? Você esteve aqui? Você poderia? Alessandra olhou para ele séria. Senhor Gomes, eu falo a verdade. Sempre. Se me perguntarem, eu vou dizer o que vi. E o que eu vi foi um homem distante no começo, mas que ama a filha. Vi uma criança que tem tudo, menos tempo com o pai. Mas também vi um pai tentando aprender. É isso que o senhor quer que eu diga? Murilo engoliu seco. Sim, é a verdade. O processo foi avançando. Teve audiências preliminares, avaliações psicológicas. Laura teve que conversar com uma psicóloga especializada. A menina ficou assustada, mas Murilo preparou ela com cuidado. Filha, a moça vai fazer umas perguntas. Você só responde a verdade, tá? Não tem resposta certa ou errada. Só o que você sente. Laura acenou, séria. Depois da sessão, a psicóloga fez o relatório. Conclusão. A criança demonstra vínculo forte com o pai, se sente segura no ambiente atual, não apresenta sinais de sofrimento emocional. Quando questionada sobre a mãe, fica confusa, não demonstra reconhecimento emocional profundo. Recomenda-se reaproximação gradual, mas sem mudança abrupta de guarda. Murilo leu o relatório e respirou aliviado. Mas o advogado alertou. Isso ajuda, mas não garante nada. A audiência de conciliação é semana que vem. Lá, a juíza vai ouvir os dois lados e tentar um acordo. Esteja preparado para ver sua ex cara a cara. Murilo não dormiu direito nos dias que antecederam a audiência. E na véspera, aconteceu algo inesperado. Laura acordou no meio da noite com febre alta. Murilo mediu 39 graus. Ele deu antitérmico, mas a febre não baixava. A menina tremia, chorava, pedia colo. Ele ligou para Dona Marisa, mas ela não atendia. Estava no interior de novo. A mãe dela tinha tido recaída. Murilo não sabia o que fazer. Entrou em pânico. Pegou o celular e, sem pensar, ligou para Alessandra. Eram 2 da manhã. Ela atendeu no 3º toque. Voz sonolenta. Alô? Alessandra, desculpa ligar essa hora. Laura tá com febre alta e não passa. Eu não sei o que fazer. Silêncio. Depois ela disse. Calma. Que sintomas ela tá tendo? A Alessandra chegou na mansão 40 minutos depois. 2 ônibus noturnos, trânsito, correria. Ela entrou ofegante, subiu direto pro quarto de Laura. A menina estava deitada, pálida, suada. A Alessandra colocou a mão na testa dela, checou o pulso, olhou a garganta. É virose. Tá com as amígdalas inchadas. Vou fazer compressa morna, dar mais antitérmico e manter ela hidratada. Se até amanhã de manhã não melhorar, leva no hospital. Murilo ficou parado ali, inútil, assistindo Alessandra trabalhar com eficiência. Ela molhou toalhas, colocou na testa e pulsos de Laura. Deu remédio devagar, conversando baixinho. Cantou a música de ninar. E aos poucos, Laura foi acalmando. A febre começou a ceder. 1 hora depois, a menina dormia tranquila. Alessandra ficou sentada no chão, encostada na cama, vigiando. Murilo trouxe água para ela. Você não precisa ficar, eu consigo agora. Alessandra balançou a cabeça. Deixa eu ficar até amanhecer, só para garantir que a febre não volta. Ele sentou no chão ao lado dela. Ficaram ali, no escuro, só com a luz do abajur. Obrigado, ele disse. De nada. Eu gosto dela. Demais. Por quê? A pergunta saiu sem filtro. Alessandra pensou. Porque ela é genuína. Porque ela ainda sabe amar sem medo. Porque ela me lembra que a gente pode recomeçar sempre. Murilo olhou para Alessandra. Reparou no cansaço embaixo dos olhos, no cabelo bagunçado, na roupa simples. Reparou que ela era bonita, sim, mas não era a beleza que importava. Era a bondade, era a presença, era a força tranquila. E pela primeira vez, ele perguntou, e você? Você tem alguém? Alessandra sorriu triste. Tive. Terminamos faz 1 ano. Ele queria que eu largasse os estudos, dissesse que enfermagem era sonho de criança, que eu devia aceitar ser faxineira pro resto da vida. Eu escolhi meu sonho. E não se arrependeu? Nunca?
Às vezes a gente tem que escolher entre ser amado e ser inteiro. Eu escolhi ser inteira. As palavras dela ficaram ecoando na cabeça de Murilo. Ser amado ou ser inteiro? Ele tinha escolhido não ser nenhum dos dois. Tinha escolhido o vazio. Mas ali, sentado no chão do quarto da filha, com uma mulher que mal conhecia ao lado, ele sentiu alguma coisa mudar. Alguma coisa pequena, mas real. Um desejo de tentar. Um desejo de acreditar que recomeçar era possível. Se você já passou pelo fundo, sabe, não é sobre merecer segunda chance. É sobre ter coragem de aceitar. A audiência de conciliação foi num dia nublado de sexta-feira. Murilo entrou no fórum com o advogado, gravata apertada, mãos suadas. Beatriz estava do outro lado da sala, irreconhecível. Ela tinha cortado o cabelo curto, usava óculos de grau, roupa sóbria. Parecia uma pessoa completamente diferente da mulher que ele conheceu. O advogado dela era velho, experiente, daqueles que falam com a juíza pelo primeiro nome. A juíza era uma mulher de uns 50 anos, rosto cansado, olhar afiado. Ela leu os autos em silêncio, depois olhou para Beatriz. Senhora Beatriz, a senhora passou 3 anos sem contato com a filha. Por quê? Beatriz começou a chorar. Eu estava doente, Excelência. Muito doente. Depressão pós-parto grave. Eu não conseguia nem levantar da cama. Fiz tratamento, internação voluntária. Mas agora estou melhor. Estou curada e quero minha filha de volta. A juíza fez mais perguntas. Beatriz respondeu tudo com coerência, com emoção controlada. Depois foi a vez de Murilo. Senhor Murilo, como o senhor descreveria sua rotina com Laura? Murilo respirou fundo. Eu trabalho muito, Excelência. Sempre trabalhei. Mas nos últimos meses, eu aprendi. Aprendi que presença importa mais que dinheiro. Eu reduzi horas. Comecei a jantar com Laura, brincar no jardim. Ela é o centro da minha vida. E o senhor tem apoio? Rede de suporte? Tenho a babá e tenho uma amiga, Alessandra, que ajudou muito. Ela está aqui? Murilo acenou. A juíza chamou Alessandra para frente. Ela estava na última fileira, nervosa. Veio até a frente, jurou dizer a verdade. A juíza perguntou: a senhora conhece Laura há quanto tempo? 3 meses, mais ou menos. E qual sua impressão sobre o ambiente da casa? Alessandra olhou para Murilo, depois para Beatriz, e falou: é uma casa rica, bonita, mas era fria. Quando cheguei, ninguém sorria. Laura era educada, mas distante. Senhor Murilo trabalhava demais. Mas aos poucos as coisas mudaram. Vi ele tentando se aproximar da filha. Vi ele com medo de errar, mas tentando. Vi Laura ficando mais feliz. Não é perfeito, mas é verdadeiro. E a mãe? Laura fala da mãe? Alessandra hesitou. Não, Laura não lembra da mãe. O silêncio pesou na sala. Beatriz soluçou mais alto. O advogado dela protestou. Disse que a memória de criança pequena é frágil, que não significa nada. A juíza pediu silêncio. Ela pensou, anotou algo e então disse: vou determinar o seguinte. Guarda permanece com o pai. Visitação gradual da mãe, supervisionada nos primeiros 3 meses. Depois reavaliamos. Processo será acompanhado por assistente social. Encerrado. Bateu o martelo. Murilo quase desabou de alívio. Beatriz saiu da sala aos prantos, amparada pelo advogado. Alessandra ficou parada ali, tremendo. Murilo foi até ela. Obrigado, você salvou tudo. Ela balançou a cabeça. Eu só falei a verdade. Nos dias seguintes, Murilo sentiu como se tivesse acordado de um coma de 3 anos. Ele reduziu reuniões, delegou mais, chegava em casa antes das 7. Jantava com Laura, lia a história para ela dormir. E descobriu que a filha dele era engraçada, esperta, cheia de perguntas. Descobriu que ela tinha medo do escuro, mas adorava desenhar. Descobriu que ela cantava desafinado e fazia vozes engraçadas para os personagens dos livros. Descobriu que tinha perdido tanta coisa, mas que ainda dava tempo de recuperar. Não tudo, mas o suficiente. A Alessandra voltou para a rotina de faxina. Mas agora Murilo parava para conversar com ela. Perguntava sobre a faculdade, sobre a irmã, sobre os sonhos. Um dia ele ofereceu:
Pago a faculdade, se você quiser. Alessandra olhou para ele surpresa. Senhor Gomes, isso não é favor, é reconhecimento. Você me ajudou num momento que eu precisava. Deixa eu te ajudar também. Ela pensou. Depois aceitou. Não por caridade, mas porque era justo. É aqui que a virada acontece de verdade. Murilo percebeu que ajudar alguém sem esperar nada de volta devolvia um pedaço da humanidade que ele achava que tinha perdido. Mas algo mais estava crescendo entre eles. Algo que nenhum dos dois sabia nomear. Não era atração superficial. Era conexão. Era reconhecimento. Alessandra via Murilo não como o milionário, mas como o pai lutando. Murilo via Alessandra não como a faxineira, mas como a mulher inteira. Teve uma tarde em que ele estava no jardim vendo Laura brincar, e Alessandra veio trazer um suco. Ela sentou ao lado dele na grama. Você mudou? Ela disse. Como assim? Você tá mais leve. Antes parecia que carregava o mundo nas costas. Agora você respira. Murilo riu. É porque eu parei de fingir que estava tudo bem. E tá. Não, mas tá melhor. Ele olhou para ela. Alessandra, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você é tão parecida com minha ex-esposa? A pergunta pegou ela desprevenida. Ela ficou vermelha. Eu não sabia que era. Fisicamente, mas só. Silêncio. Depois Murilo continuou. No começo eu fiquei confuso. Achei que era algum tipo de sinal, sei lá, mas não era. Porque você é o oposto dela. Você é tudo que ela nunca foi. E eu preciso te agradecer por isso. Alessandra sentiu os olhos arderem. Você não precisa me agradecer por ser eu mesma. Preciso. Porque você me mostrou que dá para recomeçar. Foi naquele momento, naquela tarde simples de sábado, com Laura rindo ao fundo e o sol começando a descer, que Murilo entendeu. Ele não tinha se apaixonado por Alessandra. Ainda não. Mas estava aprendendo a amar de novo. E isso era mais assustador e mais bonito do que qualquer paixão súbita. Amor de verdade não é raio. É semente. As primeiras visitas de Beatriz começaram no mês seguinte. Laura ficou nervosa, mas Murilo e a assistente social prepararam ela com cuidado. Beatriz veio numa tarde trazendo presentes, sorrindo forçado. Laura ficou na porta, segurando a mão de Murilo. Beatriz se ajoelhou, tentou abraçar. Laura deu um passo para trás. Você é minha mãe? Perguntou. Beatriz acenou chorando. Sou, meu amor. Laura olhou para ela, séria. Você foi foi embora. Eu sei, e eu sinto muito. Mas agora eu voltei. Laura pensou. Depois disse. Tá bom, mas eu não vou morar com você. Beatriz engoliu o choro. Tudo bem, a gente vai se conhecer de novo, devagar. E assim foi. Aos poucos, Laura foi aceitando a presença de Beatriz. Não como mãe ainda, mas como visita. Como alguém que fazia parte do passado, mas não do presente. Murilo observava essas visitas de longe, sempre por perto. E tinha momentos em que ele sentia pena de Beatriz. Ela estava tentando, mas tinha perdido tanto tempo que agora tinha que mendigar afeto da própria filha. Era triste, mas era justo. Ações têm consequências. Amor se constrói com presença, não com remorso tardio. Enquanto isso, Murilo e Alessandra foram se aproximando. Sem pressa, sem pressão. Eles jantavam juntos às vezes, depois de Laura dormir. Conversavam sobre tudo. Infância, sonhos, medos. Alessandra contava sobre os pacientes que conhecia no estágio de enfermagem. Murilo contava sobre os projetos imobiliários, sobre como era construir prédios, mas não saber construir relações. Engraçado, ela disse uma noite. Você constrói casas para outras pessoas viverem, mas quase não viveu na sua. É verdade. Ele pausou. Mas estou aprendendo. Teve uma noite em que a irmã de Alessandra ligou, desesperada. A mãe delas tinha entrado em crise, estava tendo surto depressivo grave. Alessandra precisava ir, mas não tinha dinheiro para internação particular. Murilo ouviu ela falando nervosa no telefone. Quando desligou, ele disse: Quanto precisa? Alessandra balançou a cabeça. Não posso aceitar. Por quê? Porque é muito. Alessandra, deixa eu ajudar, por favor. Ela olhou para ele, lágrimas descendo. Por que você faz isso? Porque você faria por mim. Ele pagou a internação.
A mãe de Alessandra ficou num hospital bom, teve tratamento adequado. 3 semanas depois saiu estável, medicada, com acompanhamento. Alessandra quis devolver o dinheiro aos poucos, mas Murilo recusou. Não foi empréstimo, foi presente. Ela não sabia como agradecer, mas sabia que aquilo tinha criado uma dívida emocional que nunca ia conseguir pagar. E isso a assustava, porque dívida emocional pode virar dependência. E dependência mata amor antes dele nascer. Numa noite, meses depois, Murilo e Alessandra estavam no jardim, sozinhos. Laura dormia. Dona Marisa tinha ido embora. Era só eles dois, sentados na grama, olhando as estrelas. Alessandra, posso te contar uma coisa? Sempre? Eu tô com medo. De quê? De estragar isso, seja lá o que for isso. Alessandra ficou quieta. Depois disse: Também tô. Por quê? Porque você é meu patrão. Porque eu sou sua funcionária. Porque tem uma diferença imensa entre a gente. E por quê? Porque eu tô começando a sentir coisas que não deveria. Murilo virou para ela. Que tipo de coisas? Alessandra respirou fundo. Coisas de acordar pensando em você. De ficar feliz quando você chega. De querer ficar mais tempo mesmo depois do expediente. Coisas complicadas. Murilo segurou a mão dela. Devagar. Não são complicadas, são humanas. São impossíveis. Por quê? Porque eu não sou ela. Quem? Sua ex. Eu não sou sofisticada. Não sei usar as roupas certas, falar do jeito certo. Eu sou a faxineira, Murilo. Sempre vou ser. Murilo apertou a mão dela com mais força. Você não é a faxineira. Você é Alessandra. Você é a mulher que salvou minha filha de uma febre no meio da madrugada. Você é a mulher que falou a verdade num tribunal. Você é a mulher que me ensinou que gentileza não é fraqueza. Você é tudo que Beatriz nunca foi. E sim, vocês são parecidas fisicamente. Mas para por aí. Porque onde ela tinha dureza, você tem doçura. Onde ela tinha cobrança, você tem paciência. Onde ela tinha desistência, você tem luta. Eu não quero uma versão melhorada dela. Eu quero você. Alessandra começou a chorar. Não de tristeza, de medo, de esperança, de confusão. E se der errado? E se você perceber que eu não sirvo para o seu mundo? E se der certo? E se a gente construir um mundo novo, nosso? Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, sem coragem de dar o próximo passo. Porque os dois sabiam. Paixão é fácil. Amor é trabalho. Nas semanas seguintes, Murilo começou a cortejar Alessandra, não com flores caras ou jantares em restaurantes chiques, mas com presença, com perguntas genuínas, com atenção. Ele ia buscar ela no ponto de ônibus. Levava ela para conhecer lugares simples, uma padaria boa, uma feira de domingo, um parque onde Laura podia brincar. Ele não tentou transformar ela em algo que não era. E ela não tentou se encaixar num mundo que não era dela. Eles apenas foram. Juntos. E aos poucos, Laura começou a chamar Alessandra de minha Ali. Não de mãe, ainda não. Talvez nunca, mas de minha. E isso era suficiente. Beatriz percebeu a mudança. Numa das visitas, ela viu Alessandra saindo da casa e o jeito que Murilo olhava para ela. Beatriz esperou Alessandra sair e confrontou Murilo. Você tá com a faxineira? Murilo não vacilou. Estou. Você tem noção do ridículo que é isso? Tenho. E não me importo. Beatriz riu, amarga. Você sempre foi patético, Murilo. Mas isso é novo nível. Beatriz, você não tem mais direito de opinar sobre minha vida. Você desistiu desse direito quando foi embora. Eu voltei. Tarde demais. Beatriz saiu furiosa. Tentou criar caso, espalhar fofoca nos círculos sociais, mas descobriu que ninguém se importava. Murilo não era do tipo que frequentava festas. Não tinha amigos superficiais para perder. E os que realmente importavam entenderam. Ele estava tentando ser feliz de novo. E isso não era crime. Era coragem. A virada final aconteceu 6 meses depois. Alessandra se formou em enfermagem. A cerimônia foi simples, num auditório velho da faculdade. Murilo estava na primeira fileira, com Laura no colo. Quando chamaram o nome de Alessandra, as duas explodiram em aplausos. Alessandra subiu no palco,
pegou o diploma e procurou eles na plateia. Quando a encontrou, sorriu daquele jeito que ilumina tudo. Depois da cerimônia, Murilo levou ela e a irmã para jantar, num restaurante simples, de comida caseira. Laura insistiu em sentar ao lado de Alessandra. E ali, naquela mesa redonda, com toalha de plástico e guardanapo de papel, Murilo sentiu algo que não sentia fazia anos: família. Na saída do restaurante, enquanto a irmã de Alessandra levava Laura para o carro, Murilo segurou Alessandra de volta. "Espera!" Ela parou. Ele tirou do bolso uma caixinha pequena. "Antes que você fale, não é anel. Ainda não." Abriu a caixinha. Dentro, um colar simples, com um pingente de prata. Uma chave. "O que é isso?" "A chave da minha casa. A chave da minha vida. Alessandra, eu não quero que você seja minha empregada. Não quero que você seja a babá de Laura. Quero que você seja você. Aqui. Com a gente. Se quiser. Sem pressa, sem pressão. Mas quero que saiba. Você tem lugar aqui. Sempre teve." Alessandra pegou o colar. Mãos tremendo. "Murilo, eu..." "Não precisa responder agora. Só pensa." Ela olhou para ele. Aquele homem que era gelo quando ela chegou. Aquele homem que confundiu ela com o fantasma do passado. Aquele homem que aprendeu a amar de novo. Mesmo com medo. Mesmo com dor. E tomou a decisão. "Não preciso pensar, sim, eu aceito." Ele puxou ela num abraço. Não tentou beijar. Ainda não. Porque amor de verdade não tem pressa. Amor de verdade espera o momento certo. E aquele momento, ali no estacionamento de um restaurante barato, com Laura gritando: "Ale, vem!" De longe, era perfeito. Os meses seguintes foram de adaptação. Alessandra não largou o emprego, mas reduziu horas. Passou a morar na casa de hóspedes da mansão, num quarto independente. Ela e Murilo estabeleceram limites claros. Nada de apressar, nada de forçar. Laura foi aceitando naturalmente. A casa ganhou cor. Ganharam fotos na geladeira, plantas na sala, música no domingo. E devagar, muito devagar, Murilo foi abrindo aquela gaveta trancada com menos frequência. Até que num dia, ele mostrou a foto de Beatriz para Alessandra. Essa era ela. Alessandra olhou, em silêncio. Depois disse: "Ela era bonita." Era, mas não era real. Não como você. Ele pegou a foto, olhou uma última vez e guardou. Não jogou fora, porque Beatriz fazia parte da história dele, da história de Laura. Mas não era mais o centro. Era página virada, memória arquivada. Ele trancou a gaveta de novo, mas dessa vez colocou a chave dentro dela e não abriu mais. Um ano depois, numa manhã de sábado, Murilo acordou com barulho no jardim. Olhou pela janela e viu Laura e Alessandra correndo na grama, rindo. A luz do sol filtrava pelas árvores, criando manchas douradas no chão. Era a mesma janela onde ele tinha olhado tantas vezes, vendo só vazio. Mas agora via vida, via possibilidade, via futuro. Ele desceu, saiu descalço para o jardim e as duas correram até ele. Laura pulou no colo, Alessandra ficou do lado, sorrindo. "Bom dia, dorminhoco," ela disse. "Bom dia," ele respondeu. E beijou ela. De leve, mas pela primeira vez. Laura fez cara de nojo, riu e saiu correndo. Eles ficaram ali, abraçados, sem pressa de soltar. Não foi final de conto de fadas. Tiveram brigas, tiveram desafios. Alessandra precisou aprender a lidar com o mundo de Murilo. E ele precisou aprender a lidar com a simplicidade dela. Teve gente que criticou. Teve familiar que torceu o nariz. Mas eles não ligaram, porque tinham aprendido a lição mais importante. Amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito. É encontrar alguém imperfeito e construir algo real. Beatriz continuou visitando Laura uma vez por semana. A relação nunca ficou calorosa, mas ficou respeitosa. Laura chamava ela de Beatriz, não de mãe. E Beatriz aceitou, porque entendeu tarde demais que título se ganha com presença, não com biologia. E Alessandra nunca tentou ocupar o lugar de mãe. Ela era a Ale, a amiga, a cuidadora, a pessoa que estava ali, sempre sem cobrar, sem exigir,
E isso era mais do que suficiente. 2 anos depois, Murilo e Alessandra casaram. Numa cerimônia pequena, no jardim da mansão. Laura foi da minha, jogando pétalas com a maior seriedade do mundo. A mãe e a irmã de Alessandra estavam lá, chorando de alegria. Dona Marisa também, com o lenço na mão. E quando o juiz de paz perguntou, aceita? Murilo olhou para Alessandra e viu a mesma mulher que tinha aparecido na cozinha dele anos atrás, fazendo sopa e cantando. Mas agora via também a parceira, a companheira, a pessoa que tinha escolhido ficar mesmo quando podia ter ido. Aceito, ele disse. E era verdade. A vida não virou conto de fadas. Murilo continuou trabalhando demais às vezes. Alessandra continuou teimosa e independente. Laura teve crises de ciúme. Teve contas para pagar, problemas para resolver, noites mal dormidas. Mas teve também café da manhã rindo, jantares com conversa, abraços no sofá, teve rotina, teve vida, teve amor imperfeito, mas real. E no fim das contas, era isso que importava. Não a perfeição, mas a tentativa honesta de ser feliz, mesmo com medo, mesmo com cicatrizes. Numa noite, já casados, Alessandra e Murilo estavam na cama, cada um lendo. Ela fechou o livro e olhou para ele. Murilo, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Quando você me viu pela primeira vez, de costas na cozinha, você pensou que eu era ela, Beatriz. Isso ainda te incomoda? Murilo largou o tablet. Pensou. No começo incomodava. Eu tinha medo que estivesse tentando substituir o que perdi. Mas aí percebi. Não era substituição. Era renovação. Você não é cópia de ninguém. Você é original. E é essa originalidade que eu amo. Alessandra sorriu. Eu também tive medo, sabe? Medo de ser só um reflexo. Mas aí você me viu. De verdade. E isso mudou tudo. Eles se abraçaram em silêncio. Lá fora, a lua iluminava o jardim onde Laura tinha brincado de tarde. E pela janela aberta, entrou a brisa fresca da noite, trazendo cheiro de jasmim. Murilo olhou para a janela, a mesma que ele tinha olhado tantos anos, vendo o vazio. Mas agora, via Alessandra ao seu lado, dormindo tranquila. Via Laura no quarto ao lado, respiração suave. Via vida, via recomeço. Via prova de que não é o passado que define a gente. É a coragem de escrever um futuro diferente. E naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Murilo Gomes dormiu sem medo, sem peso, sem dor. Apenas viveu, apenas amou, apenas foi. Se essa história te tocou o coração, comenta "Eu creio" e compartilha com alguém que precisa saber que recomeçar é possível. Às vezes, Deus usa a pessoa que a gente menos espera para nos lembrar que ainda existe luz. Qual foi a última vez que você deixou alguém entrar de verdade?